E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para uma questão. Na verdade, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, um com várias questões juntas sobre o reino animal e aqui, como eu faço sempre, as questões separadas para ficar mais fácil para vocês encontrarem lá no canal, tá bom? Então vamos lá. O UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. A chave dicotômica abaixo representa alguns critérios que separaram os principais grupos ou classes de invertebrados. A simbologia mais indica presença e menos ausência. E aqui tem uma chave, né? E a simbologia, como ele diz aqui, ó, mandíbula, por exemplo, menos, então, ausência. Então, grupo 1 aqui, ausência de mandíbula, mais todos os outros que vão ramificando. Então, a gente também tem que interpretar, além de saber dos conceitos e das características dos grupos de vertebrados. Vamos lá. Letra A. Tendo como base a chave representada, cite A. Um exemplo de organismo pertencente ao grupo indicado pelo número 1 e a classe indicada por 4, respectivamente. Então, aqui vai ser uma questão discursiva, né? Eu gosto muito desse tipo de questão, fugindo um pouco, geralmente, o que cai nas primeiras fases do vestibular. Aqui está com mais cara de segunda fase. E eu gosto desse tipo de questão também que eu escolhi, justamente porque tem muita coisa a ser discutida. Geralmente as questões, principalmente relacionadas ao reino animal, é mais direto. Então dá as características de um grupo só e você precisa marcar o grupo. E aqui eu preciso ter toda uma interpretação, tá certo? Então vamos lá. Um exemplo de um organismo do grupo 1, né? Então eu já tinha falado aqui, só para dar como exemplo de leitura do quadro, ausência de mandíbula. O grupo que não tem mandíbula dentro do reino animal são os agnatas, tá certo? E o exemplo mais comum, mais clássico, é a lampreia, tá? Vou deixar até uma imagem para vocês aí da lampreia. Então, dos animais, os agnatos são os grupos que não têm mandíbula. Os que têm mandíbula, que são todos os outros grupos aqui, né? Aves, répteis, mamíferos, enfim, são os gnatostomados, tá certo? Mas não era essa a pergunta, era só sobre a lampreia, que é um exemplo do grupo 1. E a classe indicada por 4. Então a gente tem que ir e analisar. Então tem mandíbula, né? O grupo 4 aqui, ó, eles não são homeotérmicos. Então eles são pecilotérmicos ou ectotérmicos, tá? E o grupo 4, então, se encaixa exatamente nos répteis, tá? Então a gente poderia analisar as outras características, né? Então, o grupo 4, ele tem patas, tem a pele impermeável, né? Aqui é presença, então a pele impermeável, e homeotérmicos. Na pele impermeável aqui, quem que não tem a pele impermeável, por exemplo, o grupo 5, são os anfíbios, tá? E aqui toda a análise, mas vamos ver também o que pergunta as outras alternativas, tá certo? Então, lampreia é um exemplo do número 1, que é um agnato, e os répteis é a classe indicada por 4. B. O número da classe cujos organismos apresentam pele úmida e circulação dupla e incompleta, e o da classe do tubarão, respectivamente. Aqui, né, eu acabei falando um pouco sem querer, que são os anfíbios. Os anfíbios, vou voltar aqui, é a classe que apresenta pele úmida, circulação dupla, né? O que é circulação dupla? Circulação que passa duas vezes pelo coração. Então, uma hora vai do coração para o corpo, né? Oxigenar os órgãos de todo o corpo. Outra hora volta para o coração e vai para os pulmões depois para receber oxigênio e liberar gás carbônico lá nos pulmões. Então, eu tenho uma dupla circulação. Vou deixar a imagem como é essa relação da dupla circulação para vocês. E incompleta. Acontece que os anfíbios eles têm o coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. E lá no ventrículo não há separação do sangue arterial para o venoso, como por exemplo há nos mamíferos. Essa mistura faz com que essa circulação seja incompleta. Há uma mistura de sangue arterial e venoso, uma perda de rendimento aí, né, da eficiência da circulação. E aí a gente caracteriza como uma circulação incompleta. Então, dupla passar 2 vezes pelo coração. E aí falta achar onde está esse grupo. E esse grupo aqui, então os anfíbios, uma característica muito comum e até o exercício pede é a pele úmida. Ela é úmida, bem fina, né, permitindo as trocas gasosas, uma respiração cutânea. Então a pele desses animais não pode ser impermeável. Então a ausência de pele impermeável,
o que me dá aqui os anfíbios como grupo 5, tá certo? E também pergunta sobre os tubarões. Então, os tubarões têm mandíbula. Os tubarões têm patas? Não, né? Então, ausência de patas. A ausência de patas, eu vou ter os peixes. E peixes eu tenho dois grupos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos não têm osso, que é o grupo 7, que faz parte dos tubarões. São os condrictes, né? Tubarões, raias, são os condrictes, peixes cartilaginosos. Os outros peixes são peixes ósseos, né? A presença de osso aqui, o maisinho, que faz parte do grupo 6, são os osteíctes, tá certo, pessoal? Então aqui o grupo 7 pertencendo aos tubarões, ao tubarão aqui, como ele pede, os condrictes. Letra C. Duas outras características importantes, além das indicadas, que sejam exclusivas da classe 2. Esse tipo de exercício, mais uma vez, se o aluno completar aqui, ele acaba servindo como um resumo, né? Então, por isso também que eu gosto bastante. A classe 2, então, seguindo o caminho, né? A gente já fez isso algumas vezes, mas então, quando a gente chega aqui, ó, homeotérmicos são homeotérmicos e homeotérmicos é que controlam a temperatura corporal, né? E só temos aves e mamíferos, então 2 e 3 são aves e mamíferos, mas aqui a gente vê pelos, presença de pelos, o 3 são os mamíferos, né? Só nós mamíferos temos pelos. E a ausência de pelos, na verdade, vai ter penas as aves. E aqui já é uma das características importantes do grupo 2, que são as aves, que é a presença de penas. Outras características que a gente pode citar, ossos pneumáticos, né? Os ossos têm pneu, vem de espaço, tem cavidades internas, tornando o osso da ave muito mais leve, diminuindo a massa e assim a densidade do animal, facilitando o voo. Então aqui eu já teria duas características das aves importantes, só para a gente não se estender respondendo completamente a letra C. Tá certo, pessoal? Vamos agora para mais uma questão do reino animal aqui, tá? O FJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em uma aula de ciências, os alunos buscaram informações em jornais e revistas sobre a importância de espécies animais para o homem. Ao final da aula, entregaram um exercício no qual classificaram como corretas ou incorretas as informações encontradas. Algumas dessas informações são apresentadas a seguir. Então, eu tenho várias, na verdade, 4 informações e depois é para a gente ver aí quais são as corretas e marcar, tá bom? Então, vamos lá, analisar cada uma das informações. Quinidários possuem células especializadas, os quinidoblastos, capazes de causar queimaduras e irritações dolorosas na pele de pessoas que os tocam. Os quinidários é água-viva, a caravela, e eles têm esse nome justamente pelo tipo de célula que a gente chama de quinidoblastos, tá? Vou deixar a imagem para vocês. Os quinidoblastos, elas são células que vão ao toque, né? Então, quando algum outro animal toca essa célula, ela solta um flagelo que tem nas suas substâncias ali urticantes e causam queimaduras. Então, os quinidoblastos servem para a água-viva, para a caravela, vão servir de mecanismo de defesa para elas se protegerem aí, tá certo? Então, corretinho. 2. Algumas espécies de moluscos gastrópodes podem formar pérola a partir de algas raspadas pela rádula, dentes raspadores. Aqui está uma confusão de informações, tá? Então eu tenho moluscos e os gastrópodes são o caramujo ou caracol. E eles possuem a rádula. A rádula é uma estrutura que raspa o substrato, que vai raspar o chão ali onde ele está caminhando, né? E conseguir retirar o alimento. É isso que eu falei estaria certo. Então, gastrópodes possuem rádula, que são dentes raspadores, que servem para raspar o substrato e conseguir o alimento. Mas o grupo dos moluscos que produzem pérolas são os bivalves, tá? As ostras bivalves, elas vão a partir de algum fragmento de sujeira, como eles vivem no mar, geralmente ali areia, é que vai produzir a pérola e não a partir de algas raspadas, né? Então, um grãozinho de areia
penetra ali naquele bivalve e, como uma forma de defesa, ele vai secretar uma substância chamada NACA, e essa substância, envolvendo o grão de areia, forma a pérola. A 2 está errada. 3. Protozoários flagelados causam a inflamação dos ossos das pernas, tornando-as deformadas e provocando uma doença conhecida como elefantíase. A elefantíase não é causada, vou até riscar aqui, não é causada por um protozoário, tá certo? A elefantíase é causada por um nemateuminto. A espécie é Wuchereria bancroft e transmitida pela picada do mosquito Culex. Então, o correto aqui seria um nemateuminto, tá? O nematódeo, que vai causar essa deformação devido ao nematódeo se instalar principalmente nos vasos linfáticos e aí causando esse inchaço, tá certo? Então não é um protozoário, está errado. E o 4, por fim, devido ao seu hábito alimentar, as sanguessugas foram muito utilizadas no passado na prática de sangrias em pacientes com pressão alta. E aqui, apesar da parte histórica geralmente menos conhecida, relacionado a pacientes com pressão alta, está certo. Então, filo Annelida, tá? Dos anelídeos, e o grupo dos irudíneos ou aquetas, que tem como característica justamente o seu hábito alimentar sugar. Então, as sanguessugas, elas pregam ali no hospedeiro, causando uma ferida e sugando o sangue desse hospedeiro. No caso, os pacientes com pressão alta, era uma prática há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, utilizar sanguessugas, tanto para pressão alta ou quando tinha coágulos, era também utilizado sanguessugas, porque iria causar ali, a sanguessuga iria absorver aquele sangue, iria sugar aquele sangue, servindo ali na época, acreditava-se, como uma forma de tratamento. Então a 4, assim como a alternativa 1, são as duas alternativas ou afirmativas corretas, o que nos dá a letra C de opção correta. Vamos agora para mais uma questão aqui sobre o reino animal, tá? Eu vou deixar, como eu já falei no outro vídeo, esse exercício resolvido de forma separada ou vários exercícios só sobre o reino animal. Vou deixar a sequência completa aqui para vocês também, tá? Olha lá, o FF Rio de Janeiro, né? Universidade Federal Fluminense. A figura abaixo mostra o esquema de um cladograma, no qual os círculos correspondem aos grupos de animais, de A a E, enquanto os quadrados equivalem às características que surgiram durante o processo evolutivo, de 1 a 6, indicados nos quadros abaixo. Eu gosto muito desse tipo de questão, é uma questão estilo segunda fase, né? Ela é dissertativa, porque acaba que, para quem está estudando, é um resumo, e para quem está avaliando, o aluno precisa saber, né? O avaliador entende ou consegue captar e perceber se o aluno entendeu toda a relação evolutiva do reino animal, tá bom? E aí, a letra A. Complete o cladograma acima utilizando os dados dos quadros e seguindo as relações evolutivas, tá? E aí, o exercício inteiro basicamente é anotar e completar esse cladograma, tá? Os círculos, então, a gente vai colocar os grupos de animais e nos quadrados os processos evolutivos. Seguindo a evolução dos animais, qual que é a ordem que a gente tem, né? Vou tentar pegar um pouco aqui dos nomes, tá? Então, a ordem correta é o grupo mais ancestral dos que aparecem aqui, Plateumintos, depois Nemateumintos, que é a letra B, depois moluscos, letra E, na sequência Anelídeos, letra D, e, por fim, artrópodes, letra C. Vou até salvar aqui. Então, na ordem, né? Plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes vai ser a ordem correta aqui dos nossos grupos de animais. Mas, vamos agora, quais foram os passos evolutivos que cada um desses grupos tem, ou de forma exclusiva, como o A e o B aqui, né? Só o grupo A vai ter essa característica, só o grupo B vai ter essa característica. E aqui, por exemplo, essa característica que a gente descobrir, só o grupo A que não vai ter esse passo evolutivo, né? Aqui quem tiver dificuldade de análise de cladograma tem que retomar essa questão um pouquinho, tá?
Eu vou citar aqui, como eu não vou conseguir deixar no mesmo papel, na mesma tela, na verdade, eu vou citar aqui quais são as características, tá? E depois eu vou retomando. Característica 1, cavidades no corpo. 2, exoesqueleto quitinoso. 3, esquizoceloma. 4, ausência de celoma. 5, metameria. E 6, pseudoceloma. Vamos perceber aqui que a relação do celoma é muito importante para nós classificarmos os grupos de animais, tá? Então não esqueçam de estudar e prestar bastante atenção em relação ao celoma, que nada mais é do que um espaço, uma cavidade onde os órgãos dos animais vão ficar contidas e envoltos aí por mesoderme, tá certo? Olha lá então. O primeiro grupo, que era dos plateumintos aqui, os plateumintos desses grupos apresentados é o único que é acelomado, tá certo? Eles não têm celoma. Então eles são o 4 que estava lá como acelomado ou ausência de celoma, tá? Isso é bem importante. Na evolução, então, a partir desse passo evolutivo, todos os outros vão ter a cavidade corporal. Então, o número 1, que era de cavidade corporal, todos os outros grupos apresentados vão conter. Essa cavidade corporal pode ter duas características aí. Um celoma completo, então os órgãos totalmente envolvidos por mesoderme, ou parcialmente envolvidos. E o grupo B, que são os nemateumintos ou nematódeos, são os que apresentam pseudoceloma. É um falso celoma porque ele não é todo recoberto por mesoderme, tá certo? E todos os outros terão celoma, serão celomados, ou como está aqui no exercício, esquizoceloma eles apresentarão, o que a gente vai colocar aqui nessa posição. Então, todos os grupos E, D e C apresentarão celoma, e aí são os grupos, né, na ordem, moluscos, anelídeos e artrópodes, tá bom? Bem tranquilo, perceba que só discutimos a questão do celoma. Plateumintos acelomados, nemateumintos pseudocelomados, mas então já apresentam a cavidade corporal para organização e disposição dos órgãos. 3, a partir daí, todos celomados, tá? E aqui a gente já praticamente finaliza a questão. Vou até salvar para retomar aqui para vocês. Faltou a gente discutir o 2, exoesqueleto quitinoso, e o 5, metameria. O 2 é bem tranquilo, geralmente os alunos não erram, porque faz parte dos artrópodes, né? Os artrópodes possuem exoesqueleto quitinoso, então o esqueleto deles é externo, exoesqueleto, né? Por fora, e é formado de quitina. E metameria foi o que sobrou, os 5 aqui, só queria confirmar. 5, metameria, que é o corpo dividido em segmentos. Isso é muito visível nos anelídeos, que está a letra D, mas também é presente nos artrópodes e nos cordados, né? O nosso grupo também somos metaméricos, tá? Mas é muito visível porque a gente consegue ver, vou colocar a imagem aqui para vocês, uma minhoca, por exemplo, que é do grupo dos oligoquetos, dá para perceber bem característico essa metameria, esse corpo todo segmentado, dividido em segmentos. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente tem o resumo, vou deixar aqui caso alguém queira printar, um resumo do nosso cladograma com as principais características desses grupos de animais apresentados. Eu digo desses grupos porque não estão todos representados aqui. E aí a letra B fica tranquila. Letra B. Com base no cladograma completo, responda que características diferenciam o grupo de animais B do grupo E. B são os nemateumintos, E são os moluscos, e de B para E eu tenho aqui, né, a característica 3. E a gente já falou, quem acertou a letra A acaba acertando a letra B, sem dúvida, né, que é o esquizoceloma, é a presença do celoma definitivo aqui, né? O B, que são os nemateumintos, só tem o pseudoceloma, e todos os outros
a partir do E, já são celomados. Certinho, pessoal? Vamos agora para mais uma questão sobre o reino animal. Olha lá, PUC São Paulo. Na tira de quadrinhos faz referência a um verme parasita. Então, quadrinhos é muito utilizado, principalmente nas questões de português, nos vestibulares, né? Mas também na de biologia tem bastante. Geralmente a parte de interpretação da biologia não é tão criteriosa ou tão necessária quanto lá nas questões da língua portuguesa. Liz e eu fomos jantar e depois assistimos a uma palestra sobre veterinária. Então tá a pessoa aqui com a sua gata. O título era O Ciclo da Vida da Tênia. Eu não devia ter pedido espaguete. Estamos com fome de novo, não é? Então o gato aqui, a hora que ouviu a palavra espaguete, estava com fome de novo. Um gato esfomeado. Aqui estaria o humor da tirinha. E o espaguete faz referência também à tênia, né? Que é um organismo vermiforme, então com forma de verme, é comprido como um espaguete. Certo? Então ele já tinha pedido e fez essa relação. Enfim, não entra, essa parte do humor não entra aqui tanto para a nossa avaliação. Então, a tênia é o organismo, ou grupo, e o grupo aqui que a gente vai discutir nessa questão. Tá? Sobre ele foram feitas 5 afirmações. Assinale a única correta. Então, à medida que eu for lendo aqui, também a gente vai discutindo um pouquinho. Letra A. Trata-se de um nemateuminto hermafrodita. Aqui, pessoal, a tênia é um plateuminto, não nemateuminto. E sim, a tênia é hermafrodita. Então, ele é um plateuminto hermafrodita. Plateumintos são seres vermiformes, então em forma de verme. Vou deixar o desenho aí, com o corpo achatado. Ao contrário dos nemateumintos, que tem o corpo cilíndrico, né? Letra B. Apresenta simetria bilateral, corpo cilíndrico e amplo celoma. Eu já tinha falado aqui, então ele não tem corpo cilíndrico. Ele contém um corpo achatado. E também já discutido em outras questões aqui, quem está assistindo todas as questões que eu fiz sobre o reino animal, senão eu vou deixar aqui para vocês, os plateumintos, eles são acelomados, eles não contêm ou não possuem celoma, que é a cavidade onde os órgãos ficam, né? Então, os plateumintos são acelomados. Isso é bem importante, tá? Retomando, eu já retomei na outra questão, é bem importante na classificação dos grupos animais a questão do celoma. Letra C. Várias espécies desse verme que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo têm o porco como hospedeiro intermediário. Aqui não são várias espécies, tá, pessoal? No porco, que é o hospedeiro intermediário, é a Taenia solium, tá? A Taenia saginata, que é outra espécie, vai ter o boi como hospedeiro intermediário. E qual a diferença, que é algo importante também que a gente pode destacar, entre hospedeiro definitivo e intermediário? O hospedeiro definitivo é sempre onde ocorre reprodução sexuada, tá? Então, mesmo a tênia sendo hermafrodita, ela pode se autofecundar. Quando há 2 ou mais tênias ali no mesmo ambiente, elas fazem reprodução por fecundação cruzada. Então, essa reprodução sexuada ocorrendo no ser humano, o ser humano é considerado hospedeiro definitivo, tá bom? Então, essa segunda parte da afirmação está certa, só essa questão de várias espécies. Letra D. É o verme causador da esquistossomose no ser humano. Não. A esquistossomose é causada pelo esquistossoma mansoni. Um plateuminto também, então é do mesmo filo, mas é uma outra espécie. A tênia pode causar ateníase, caso o ser humano ingira o cisticerco, que é a larva contida ali na musculatura do porco ou do boi, ou a cisticercose, que é uma outra doença mais séria, caso o ser humano faça a ingestão dos ovos da tênia, tá bom? Letra E. Ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser seu hospedeiro intermediário, podendo apresentar cisticercose. E aqui sim, pessoal. Então, quando a ingestão dos ovos do parasita, o ovo vai se desenvolver na larva cisticerco e aí se instalar em várias partes do corpo, principalmente aí o cérebro, e causar a cisticercose. Tá bom? Então, até por poder se instalar no cérebro, o cisticerco, ele é bem mais perigoso do que a teníase, tá bom? Desta forma, se o cisticerco está dentro do corpo do humano, agora ele é o hospedeiro intermediário, porque não vai haver
reprodução sexuada. Esse cisticerco vai se desenvolver no adulto e podendo ali, ao se instalar, ou sair do corpo do ser humano. Tá bom, pessoal? Então aqui, letra E é a alternativa correta. Qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Um abraço e até a próxima.